Existe um motivo pela qual tantas pessoas ligam a televisão para dormir, colocam música o tempo todo, pegam o celular a cada 5 minutos. Não é porque elas gostam de barulho, é porque elas têm medo do silêncio. E talvez você nunca tenha percebido isso. O silêncio, ele não dói. O que dói é aquilo que ele revela. Vivemos na época mais barulhenta da história. Nunca tivemos tantas informações como hoje. Tantos vídeos, tantos áudios, tantas notificações. Mas, curiosamente, nunca estivemos tão perdidos. Porque quanto mais ruído existe do lado de fora, menos conseguimos ouvir quem realmente somos. Existe uma frase atribuída ao filósofo Blaise Pascal que diz: grande parte dos problemas da humanidade acontece porque o homem é incapaz de perceber sozinho, em silêncio, dentro de um quarto. Parece simples, mas pense. Quando foi a última vez que você ficou 15 minutos sem celular, sem música, sem conversar, sem fazer absolutamente nada? A maioria das pessoas entram em desespero, e isso revela algo muito importante. Nós não estamos fugindo do silêncio, estamos fugindo de nós mesmos. O silêncio funciona como um espelho. Enquanto existe barulho, você consegue esconder suas inseguranças. Mas quando tudo se cala, a mente começa a falar. Ela lembra dos sonhos abandonados, dos arrependimentos, das pessoas que você perdeu, dos erros que você nunca resolveu e principalmente da pessoa que você poderia ter sido. É por isso que muita gente evita ficar sozinha. Pesquisas em neurociência sugerem que períodos de silêncio favorecem processos ligados à consolidação da memória, criatividade e autorreflexão. Quando você reduz estímulos constantes, seu cérebro deixa de apenas reagir e começa a organizar pensamentos. E é justamente nesse espaço que surgem soluções para problemas que pareciam impossíveis. Não é coincidência que grandes ideias costumam aparecer durante uma caminhada, no banho, ou olhando para a janela, no absoluto nada, quando finalmente existe silêncio. Você não cresce apenas lendo livros, você cresce refletindo sobre aquilo que leu. Existe uma diferença enorme entre consumir conhecimento e permitir que o conhecimento transforme você. Hoje, as pessoas sabem muito, mas refletem pouco. Sem reflexão não existe evolução. Imagine um lago. Quando a água estiver agitada, você não consegue enxergar o fundo, mas quando tudo para, tudo fica visível. A mente funciona exatamente assim. Enquanto existe excesso de estímulos, você enxerga apenas a superfície. No silêncio, você encontra profundidade. Na Bíblia, em 1 Reis 19, Elias espera encontrar Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Depois veio uma brisa suave, um sussurro, e é ali que Elias percebeu sua presença. Talvez isso ensine algo profundo. Nem sempre as maiores respostas chegam fazendo barulho. Às vezes elas chegam quando tudo finalmente se cala. Quero propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, fique 20 minutos completamente em silêncio. Sem celular, sem música, sem podcast, sem distração. Apenas você. No começo vai parecer estranho, depois desconfortável. Então algo muda. Você começa a ouvir pensamentos que estavam enterrados há anos. O mundo vai continuar tentando prender sua atenção, mas lembre-se, quem controla a sua atenção, controla a sua vida. E talvez a maior evolução que você procura não esteja em mais um vídeo, nem em mais um livro e nem em mais um curso. Talvez esteja escondida no único lugar que quase ninguém tem coragem de permanecer: o silêncio. Porque somente quando o mundo se cala, você consegue ouvir a voz da pessoa que nasceu para se tornar. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas conseguem mudar completamente de vida, enquanto outras pessoas passam anos repetindo os mesmos erros. Não é inteligência, não é sorte, nem disciplina. É porque existe um poder invisível que só aparece quando você aprende a ficar em silêncio. A maioria nunca o encontra, porque desiste segundos antes. E talvez essa seja um dos maiores segredos da evolução humana. O silêncio não existe apenas para acalmar sua mente. Isso seria pouco. O silêncio serve para revelar aquilo que o barulho esconde. Existe uma diferença enorme entre ouvir pensamentos e observar pensamentos. Enquanto você acredita em tudo o que sua mente diz, você vive preso. Mas quando aprende
apenas a observar, algo extraordinário acontece. Você percebe que você não é a sua mente. Pare por um instante. Quantos pensamentos passaram pela sua cabeça hoje? Talvez milhares. Agora pense, quanto deles você escolheu conscientemente? Provavelmente nenhum. Eles simplesmente aparecem. E se eles aparecem, quem é aquele que percebe esses pensamentos? Essa pergunta muda tudo, porque existe uma consciência observando a sua mente. E a maioria das pessoas passam a vida inteira sem perceber isso. Imagine que sua mente é um céu. Os pensamentos são nuvens, as emoções também. A ansiedade, o medo, a raiva, tudo isso passa. Mas o céu permanece. Você não é a nuvem, você é o céu. E quando entende isso, os problemas deixam de controlar quem você realmente é. Pesquisadores que estudam atenção e meditação observam que treinar a capacidade de notar os próprios pensamentos sem reagir automaticamente a eles pode reduzir a impulsividade e melhorar a regulação emocional. Em outras palavras, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é justamente nesse espaço que nasce a liberdade. Muitas pessoas acreditam que mudar de vida significa mudar de cidade, trocar de emprego, ganhar mais dinheiro, encontrar alguém, mas carregam a mesma mente para todos os lugares, para todos os ambientes. E por isso, os mesmos problemas continuam aparecendo, os mesmos problemas continuam existindo, porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo, sempre foi a forma como você interpreta o mundo. Imagine um arqueiro, antes de soltar a flecha, ele fica ali alguns minutos, ele para completamente, não porque perdeu tempo, mas porque encontrou precisão. Na vida acontece o mesmo, quem vive reagindo a tudo, erra o alvo. Quem aprende a pausar, enxerga o caminho. No Salmo 46 está escrito: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Perceba que o texto não diz: corram, lutem, façam mais. Primeiro, aquietem-se. Talvez porque somente uma pessoa em paz consiga reconhecer aquilo que Deus já está trabalhando e fazendo. Existe um poder que poucas pessoas desenvolvem, o poder de não reagir imediatamente. Quando alguém te ofende, você escolhe. Quando o medo aparece, você escolhe. Quando a ansiedade tenta dominar, você escolhe. Essa pequena pausa vale mais do que anos vivendo no piloto automático. Porque quem domina as próprias reações começa a dominar o próprio destino. Talvez o maior segredo nunca tenha sido o silêncio. O silêncio era apenas a porta de entrada. O verdadeiro segredo é descobrir quem você é quando todo o resto desaparece. Porque quando você deixa de ser controlado pelo mundo, o mundo perde o poder de controlar você. E talvez a liberdade que você passou anos procurando nunca tenha estado escondida em algum lugar distante. Ela sempre esteve aí, esperando o momento em que você tivesse a coragem de permanecer em silêncio, tempo suficiente para finalmente encontrar a si mesmo.